Observação. Consideremos agora o caso de uma superfície fechada e consideremos o cálculo de rotacional de F escalar ds sobre essa superfície ômega. Suponhamos também que F e o rotacional de F são contínuas em ômega. Aqui a gente vai considerar o seguinte. Vamos supor essa superfície ômega orientada, por exemplo, o vetor normal apontando para fora da superfície. Então, a superfície que teria esse aspecto. Bom, aqui a gente vai olhar essa superfície ômega como composta de duas partes, ômega 1 e ômega 2. Então vamos supor aqui que ômega 1 é uma parte aqui em cima e ômega 2 essa parte aqui embaixo. Então essa superfície ômega, quando a gente divide em duas partes, a gente pode pensar essa parte aqui comum, as duas superfícies, como definindo uma curva gama. Agora, a gente vai observar o seguinte. Se a gente olhar a superfície ômega 1, na orientação estabelecida, com o vetor normal apontando para fora da superfície ômega, que é fechada, a gente considera uma curva fechada nessa superfície ômega, como de costume, e segurando o vetor normal com a nossa mão direita, tendo o polegar ao longo do vetor n, os nossos dedos determinam uma orientação nessa curva fechada que tem esse aspecto aqui. Deslocando esse vetor n ao longo da superfície ômega 1, nós observamos que próximo da curva gama, borda de ômega 1, essa curva fechada daria uma orientação para a gama que teria esse aspecto aqui. Ou seja, pegando esse vetor n, fazemos uma curva fechada na superfície ômega 1, circulando esse vetor n. Usamos então a regra, polegar apontando ao longo do vetor n, a mão direita, os dedos definem essa orientação e essa curva se deslocando próximo à curva gama, que é a borda de ômega 1, nos deu isso aqui. Ok. Agora a gente olha para a parte de baixo. Vamos representar aqui ômega 2. Aqui, essa borda de ômega 2 também é a curva gama. Não necessariamente com a mesma orientação. Vamos ver então qual seria a orientação da curva gama, borda de ômega 2. Aqui, o vetor normal foi especificado apontando para fora, então ele tem esse aspecto aqui. Então, mais uma vez, consideremos uma curva fechada em ômega 2, circulando esse vetor n. Aqui, colocando a mão direita, segurando o vetor n, de modo que o polegar aponte na direção do vetor n, a gente vê que os nossos dedos determinariam uma orientação para essa curva fechada em ômega 2, que teria esse aspecto aqui. Deslocando esse vetor n, junto com essa curva fechada em ômega 2 para próximo de gama, a gente veria que gama estaria orientado dessa forma. Ou seja, a curva gama tem aqui uma orientação que seria anti-horário em ômega 1, e a mesma curva gama
borda de ômega 2 já teria, nesse caso, uma orientação horária. O que a gente faz então aqui é o seguinte: essa integral de rotacional de f escalar ds sobre ômega, a gente pode dividir em duas integrais. Isso aqui me daria integral sobre ômega 1 de rotacional de f escalar ds1 mais a integral de ômega sobre ômega 2 de rotacional de f escalar ds2. Agora, para cada uma dessas superfícies aqui, essas integrais de superfícies sobre ômega 1 e sobre ômega 2, eu posso usar Stokes. Então, usando Stokes, essa primeira integral sobre ômega 1, ela fica integral de f escalar dr. Aqui eu vou colocar gama, só que entendendo gama aqui com orientação dada nessa figura, ou seja, orientação anti-horária. Já essa outra integral aqui, também ela me dá uma integral de f escalar dr sobre a curva gama. Mas é a curva gama numa orientação horária, ou seja, essa integral de linha, na qual eu vou transformar a integral sobre ômega 2, integral de superfície sobre ômega 2, vai ser transformada numa integral de linha. Só que essa integral de linha, a orientação da curva é oposta à curva borda de ômega 1. Então, se a integral de linha é sobre a mesma curva, mas com uma orientação oposta, isso aqui eu vou denotar como sendo integral sobre menos gama. Então, esclarecendo aqui, usando Stokes nessa primeira integral de superfície sobre ômega 1, a gente transforma a integral de superfície de rotacional de f escalar ds1 sobre ômega 1 numa integral de linha sobre uma curva gama, que é a borda de ômega 1. Já nessa integral de superfície de rotacional de f escalar ds2 sobre a superfície ômega 2, usando Stokes, a gente transforma numa integral de linha sobre a borda de ômega 2. Só que a borda de ômega 2, ela é a mesma curva que a borda de ômega 1, exceto que a orientação é oposta. Então, eu vou chamar a curva borda de ômega 2 como sendo menos gama, onde gama seria a borda de ômega 1. E aqui ômega, e aqui gama e menos gama já inclui orientações opostas, na convenção de utilizar menos gama como sendo a mesma curva gama, só que com orientação contrária. Como isso aqui é uma integral de linha de um campo vetorial, a gente viu que se você muda a orientação, essas integrais têm sinais contrários, de modo que isso aqui resulta zero. Ou seja, a conclusão que a gente chega é que se você tiver uma integral de superfície de rotacional de f escalar ds realizada sobre uma superfície ômega fechada, onde f e rotacional de f são contínuas em ômega, isso aqui resulta zero.